Pronto. Pois é, gente, boa noite. Deixa eu parar a apresentação aqui. Hoje a gente vai falar sobre. Deixa eu ver aqui. Janela. Partilhar. Hoje vamos falar sobre registro e escrita sobre o processo. Tá? Como é que a gente cria esse arcabouço, esses materiais para poder entregar o memorial, né? Ou o relatório. Como é que a gente faz isso? Né? Porque, às vezes, a gente acaba dizendo assim, é um documento normal? Pode ser, mas também pode ser um pouco mais. O próprio edital, por exemplo, se for ler o anexo 8 do edital, que é o último, inclusive, é o último anexo, a última página do documento, diz assim: a formatação do memorial, texto e imagens fica a critério do candidato. Porém, deve conter as informações e formatações descritas abaixo. Aí tem umas regras que, enfim, como quase tudo, não é liberado, né? Não é faz do jeito que tu quiseres. Não, tem algumas regras mínimas, né? Então tá. O projeto está acontecendo. Então, o que e como registrar esse processo? E aí eu dou alguns exemplos, né? Uma abordagem mais tranquila sobre registrar o processo é fazê-lo sem se preocupar com o memorial relatório, né? Sem pensar em como eu vou formatar isso. Essa é uma coisa bem tranquila. Ficando nas pequenas ações do mesmo e com os recursos que tem disponível no momento, né? Não precisa ser uma câmera, né, super top para poder gravar um vídeo ou uma foto. Não precisa comprar um H4n, sei lá, que é um aparelho gravador de som, né? Pode ser no celular, enfim. E, no entanto, nada impede que o artista de pensar seu processo enquanto este acontece e descrevê-lo usando imagens ilustrativas. Ou seja, nada impede que, a priori, o que eu estou sugerindo é que faça as coisas e vá registrando. Depois, quando for estruturar esse memorial, aí volta para todos aqueles registros para poder, né, ir organizando. Ou pode já ir organizando desde o início, né? Um documentinho. E não precisa também usar fotos, essas coisas. Às vezes, pode só usar algumas imagens ilustrativas e tal, mas, enfim, essas imagens ilustrativas, elas têm que ajudar o texto e juntos tem que ajudar o técnico fiscal a entender como foi o processo, né? Lembra que esse memorial é para registro do processo. Sendo antes ou depois, o importante é deixar o relato simples e claro. Tanto é que o limite para o resumo, o início, né, é 200 palavras e o texto são 600 palavras. Então, não é uma coisa muito grande, mesmo porque a gente vai estar acompanhando o teu e mais uns 8, ao mesmo tempo que a gente está organizando workshop, organizando palestra, vendo exposição. Então, quanto mais simples, mais facilitar o trabalho, melhor. É o mesmo raciocínio na hora de escrever o projeto, né? Quanto mais simples, mais conciso, e mais direto e mais claro, melhores são as chances de ser selecionado pelo jurado, porque o jurado vai estar analisando o teu e mais 80 projetos, tá? E aqui eu coloco algumas ferramentas de registro para você ajudar vocês, né? Uma delas são as redes sociais. Então, posts, tweets, reels ou, né, aqueles videozinhos de 24 horas e outras ferramentas de aplicativos sociais. Isso ajuda a manter não só cronologia do processo, como manter tanto um registro visual
o audiovisual, quanto um registro em texto, que às vezes a gente escreve algumas coisas. Então, o que eu digo é que compartilhar o processo de forma pública pode ajudar na construção do memorial. E, para além disso, dá chance das pessoas poderem dar um retorno do que elas acham, seja bom, ruim ou neutro. E aí, o que é bom, ruim ou neutro vai de vocês, né? Tem gente que vai escrever assim, ah, tá lindo. Tipo, ah, legal. Não ajudou muito, mas enfim, ajuda na moral. Ou então tem gente que diz assim, tá feio. Aí fica, pô, mas eu não terminei, é assim mesmo e tal. E por aí vai. O retorno, como esse retorno é recebido, depende de vocês. Mas sempre tendo uma noção de como está o processo, qualquer retorno que vier, se for mais elaborado ou mais simples, vocês vão saber como lidar, tá? Meios de comunicação também, né? Conversas em mensageiros, WhatsApp, Telegram, esse tipo de coisa. E-mails também, quando for mandar alguma foto, conversar com o técnico fiscal, essas coisas. Tudo isso, esses meios de comunicação ajudam, né? Mandar um áudio no WhatsApp, né? Esse tipo de coisa ajuda pra caramba. Quando se compartilha com alguém, e-mails que guardam contatos, né? Que esses contatos, essas interações, elas são, desculpa, registradas, tá? Isso também ajuda muito. Não foi uma nem duas vezes que eu já vi gente colocando conversa de WhatsApp, print, né? Anotações de afins, né? Rabiscos, notas fiscais, bilhetes, passagens, tudo isso. E certos objetos que sejam derivados do processo e poderiam ser descartados, podem ser boas fontes. Isso quer dizer que eu tenho que manter isso? Bom, não precisa, né? Mas se tiver disponível, pode ser algo que ajude a poder entender a cronologia, se certas coisas aconteceram, se a viagem que eu fiz para pesquisar algo foi no início ou no fim, né? E aonde isso se localizou na hora de entregar o resultado final, o objeto artístico final, né? Do resultado. Ou então uma ideia que foi rabiscada e tal, e aí depois ela voltou, então colocar isso também ajuda. Assim, gente, eu estou falando colocar, mas vai do critério de cada um, né? Achar se aquilo vale ser colocado no memorial, porque aquilo é importante para o processo, ou se só vai ajudar a construir, né, na nossa cabeça e no texto ou na organização o que se ele tem essa validade ou não, né? Enfim, pode ser que entre, pode ser que não entre. Aí depende do processo de cada um. Às vezes é uma ideia rabiscada que eu esqueci, depois voltei e aquilo interferiu no objeto artístico final e aí eu relato isso no texto e aí eu mostro isso no coisa ou não relato. Porém, na organização das fotos, eu deixo isso claro de que aquilo aconteceu antes do objeto final apresentado, enfim, a forma como vocês vão criar esse memorial é livre, porém, ela tem que deixar claro como esse processo de pesquisa e experimentação aconteceu. Isso tem que acontecer, tá? E aí eu falo dos registros do processo, né? Materiais que podem entrar no registro do processo, tá? Então, materiais fotográficos, evidentemente, né? Fotografias, registro de lugares, grupos de pessoas, selfies, né? E por aí vai. Tudo isso ajuda bastante, inclusive, a um dos meios mais comuns ter fotos. A gente vai ver isso mais lá para frente, tá? Capturas de telas, gravações de vídeos, declarações em áudio, né? Hoje em dia, passar um áudio no WhatsApp, e por aí vai. Tudo isso ajuda, tudo isso pode ou não compor o memorial, tá? Registro documental, então bilhetes, anotações em agendas, esquetes, né? Gente que vai desenhar e testar, ou então vai rabiscar uma partitura, ou que vai
fazer uma organização de cena e tudo mais, notas fiscais, passagens de viagens, rabiscos, folders, inclusive folders de divulgação do negócio também é legal de colocar. Então, todos esses documentos, eu estou falando aqui, eu coloco documentos, são coisas físicas, tá? Coisas que a gente pode tocar e que elas poderiam ser descartadas ou não, mas que elas estão orbitando em volta do objeto artístico, em volta do processo, tá? E também registro textual, né? Escritos à mão, posts em redes sociais, relatos em diários pessoais, anotações de palestras, aulas, se isso foi importante também, isso vale, né, ser mencionado ou vale se considerar na hora de elaborar um memorial. Então, tudo isso são coisas que geralmente são refugos, né, acúmulos do processo, que às vezes a gente nem percebe, vai passando por eles, mas se a gente for ir guardando isso direitinho, na hora de montar o memorial, isso ajuda bastante, de verdade, tá? Eu coloco aqui o textual primeiro porque é uma exigência do edital ter texto, né? Ter descrições textuais. Então, eu, inclusive, coloco aqui as exigências, né? Pede um resumo de até 200 palavras, e eu coloco bem grande, não são caracteres, são palavras. Porque já aconteceu da gente colocar isso, a pessoa viu palavra, entendeu caractere por qualquer motivo, não faço a mínima ideia como, e acabou que o cara trouxe, ao invés de um resumo, um tweet, sabe? E aí a gente falou, não, refaz isso, que são palavras. Até 600 palavras. Pô, só deu um negocinho, não, amigo. Não é caractere, é palavra. E aí é bom estar bem atento a isso, porque isso já aconteceu algumas vezes, não foi só uma. Também um texto curto de até 600 palavras, né? Palavras, não caracteres, descrevendo o processo de pesquisa e experimentação. E aí eu digo, tente focar em como se deu a pesquisa e a experimentação, bem como a construção do objeto artístico, que é dado como resultado do processo, do projeto, tá? Ainda vou falar um pouco mais para frente, detalhes sobre, rapidinho, sobre esse caráter textual. Mas só lembrem que, assim, como a gente fala de até 200 palavras, até 600 palavras, não é alguma coisa de, tipo, 10 palavras, um parágrafo, né? Uma pessoa que confundiu palavra com caractere. Mas também não é para se estender. Ah, mas o meu deu 220 palavras. Tá, tudo bem, 220 palavras, até que vai. Passar um pouquinho, tudo bem, até que vai. A gente pode até relevar se o texto ajudar a gente a entender o, o relatório, o memorial. Mas só não abusa, assim, que às vezes as pessoas, elas realmente querem mostrar muita coisa, sabe? E poder explicar o seu projeto, o seu processo de forma simples, assim, deixa muito claro para a gente o quanto aquele premiado domina o processo. E isso é tipo algo que não só ajuda o nosso trabalho, mas dá muita esperança para a gente em relação ao objeto artístico e também em relação ao trabalho com o próprio artista, né? Enfim, no fotográfico audiovisual, né, eu coloco que no memorial, relatório, se incentiva o uso de imagens, tanto fotográficas como ilustrativas, né? Mas lembre que é permitido outras formas de mídia, como áudio e vídeo. Poucas pessoas exploram isso. Não é algo é, que seja obrigado, mas é uma possibilidade também. E pense bem também na hora que for usar, tá? Só use se for necessário, tá?
Se não for necessário, melhor não usar. Lembre, mantenha o projeto simples, mantenha o processo simples, porém profundo, mantenha o memorial simples. Isso já ajuda vocês e ajuda a gente também, tá? E aí eu digo que basta subir para algum serviço de reprodução de mídia, como YouTube, SoundCloud, e disponibilizar o link através de um endereço, né, normal escrito, hiperlinkável, né, um linkzinho, um QR Code, o que vocês acharem melhor para a gente poder ter acesso a essa mídia de audiovisual ou só áudio, enfim, tá? E é super válido, tá? Inclusive fotográfico se usa muito e às vezes as pessoas usam muito bem, assim, muito bem mesmo. Mas não tem problema se for usar a ilustração. Só lembrem de usar imagens ilustrativas, desde que elas ajudem. Eu vou dar exemplos disso, tá? O documental, né? Eu coloco aqui, ainda que não seja uma prestação de contas convencional, porque não é uma prestação de nota a nota, né? É algo mais descritivo. O memorial relatório, né? Também pode conter documentos formais, como notas, recibos, declarações, etc. Contudo, outros documentos informais podem servir de elementos para descrever o processo. Mas tenha em mente que os documentos precisam ajudar o técnico fiscal a descrever o processo na redação do seu parecer, tá? Que é isso que a gente faz no nosso parecer. Na hora que a gente vai escrever esse parecer, o nosso trabalho com o parecer, a gente tem limitações, né? Por exemplo, dar um making off para vocês disso. Sempre no parecer, no final, é exigido para a gente que a gente diz assim: dou deferimento para o pagamento da parcela tal, da última parcela e tal, da parcela para o artista premiado e tal. Tem que ter isso, que é para dizer assim: olha, então você achou ok. Por quê? Porque antigamente a gente só falava bem ou só falava mais ou menos, a pessoa não entendia. Né? Aí a gente diz assim, dou deferimento, que é para dizer assim, tá ok, não dou deferimento. Aí a pessoa, não vou pagar. E por aí vai. Então, o que acontece? A gente vai descrever, é como se fosse um trabalho de crítico de arte, tá? A gente vai descrever, né, o processo para o técnico administrativo que vai estar lá do outro lado, que vai receber isso, desculpa, desculpa, tanto do financeiro quanto do controle interno, quanto o pessoal do orçamento, todas essas pessoas elas vão ler o relatório, o parecer, né? Elas vão ler basicamente o nosso parecer, porque o trabalho do nosso parecer é traduzir aquela maluquice que o artista escreve no memorial, descrevendo o processo com termos super próprios da arte, para termos mais burocráticos, né? E eu estou colocando várias aspas aqui, porque assim, não é que o técnico administrativo não entenda de arte, e não é que o artista não sabe escrever de forma burocrática, mas que a ideia é simplificar isso o máximo possível para a gente, nós simplificarmos isso o máximo possível para o processo, né, para a tramitação do processo, para que vocês não tenham que se preocupar em escrever no relatório algo que seja extremamente burocrático, para que vocês se foquem especificamente na parte artística, na parte do processo, da pesquisa, da experimentação, dos temas, da técnica e por aí vai. E aí vocês vão escrever da forma que vocês mais gostam, aí a gente pega e escreve da forma que é mais dura, né, mais né, retilínea, por exemplo, por assim dizer, e para que aquilo passe pelos vários setores setores de tramitação, para que quando chegue lá na frente ninguém dizer assim, o que é o upcycling? O que acha isso, upcycling? A gente vai pagar uma parcela para uma pessoa que faz upcycling? O que é isso?
andar de bicicleta, é isso? Então, a ideia é exatamente que o nosso parecer seja esse entreposto entre aquela pessoa que não precisa se preocupar com o administrativo e a pessoa que tem que se preocupar com o administrativo, tá? Continuando, e aí, e diz assim, eu tenho muitos dados de vários lugares que consegui coletar. Como construir o memorial relatório, né? Agora eu tenho tudo. Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho áudio, eu tenho anotação de caderneta, eu tenho embalagem de biscoito, eu tenho, enfim, notas fiscais, por caso. E tudo isso eu tenho ele aqui. E agora, como é que eu faço? O que eu vou fazer? Primeiro, eu quero dizer especificar para vocês o que significa cada um dos termos que eu estou usando, tá? Memorial barra relatório, tá? Aqui é uma definição que eu tirei do dicionário, tá? E aí, essa é uma dica que eu digo para vocês. O que vocês não sabem, pode ir no pai dos burros, que meu paizinho vai lá responder para vocês. Porque eu estou sempre consultando o papai. O papai está lá e eu estou sempre consultando ele. E aí, eu só tirei um pedacinho da definição de memorial, porque é bem grande. Memorial se aplica à área de arquitetura, à área jurídica, à área médica. Mano, aí eu só peguei uma das primeiras, que é o que interessa pra gente, que é um relato, primeiro sentido, é um relato de memórias, e o segundo sentido é uma obra ou relato concernente aos fatos ou indivíduos memoráveis, e terceiro, caderneta também, né? Caderneta usada para apontar aquilo que se deseja lembrar, memento, memorando, memória, lida com a memória, né? Ou seja, é um documento, algo que remete a relembrar, né? Ou a não esquecer também, né? Por exemplo, na definição, memorial na arquitetura é algo para celebração, para relembrar algo e celebrar esse algo. Por isso que, por exemplo, Memorial dos Cabanos, que tem ali no entroncamento. É um memorial para lembrar os indivíduos cabanos e tal. Memorial da América Latina é uma construção arquitetônica para lembrar a integração dos povos da América Latina. Então, memorial vai embora. Se for para o jurídico, para o médico, enfim, é um textão, assim. Então, é só para vocês terem uma noção que memorial tem a ver com memória, não só de recapitular, mas ser aquele ponto, aquele determinado objeto que vai te apontar para aquilo que precisa ser lembrado, né? Que no caso o terceiro sentido, né? Caderneta usada para apontar aquilo que deseja lembrar, memento, memorando, né? Lembrem disso na hora que vocês estão escrevendo ou mesmo durante o processo, que ajuda bastante, tá? E relatório também tem vários sentidos, aí eu peguei só dois, tá? O primeiro, conclusões às quais chegaram os membros de uma comissão ou uma pessoa. Eu escolhi esse porque ele tem a ver com o resultado final, né? Tipo, se a gente for parar para pensar, o objeto artístico, que é resultado do processo, também é um relato dele próprio, né? Também pode ser visto como um relato do próprio processo, né? Por isso que a gente entrega, lembra, primeira aula lá, a gente, definição de pesquisa, que diz que a gente assume que a obra ela é um objeto de conhecimento e detém o conhecimento que foi desenvolvido durante o seu processo de criação. É exatamente isso, né? E ver a obra como um relato do processo também, né? Traz muito disso também. Às vezes a gente pode votar com todas as coisas, né? Tudo aquilo que a gente guardou para lembrar, e aí a gente esquece a obra. E na obra, ela é o resumo, ela é o relato disso, concreto. Às vezes as pessoas só precisam disso para poder fazer um memorial, porque ela já é o gatilho que vai
acionar todas as memórias necessárias para poder estruturar o texto do memorial, tá? E no segundo é exposição pela qual uma pessoa apresenta o essencial de sua própria atividade ou de um grupo a qual pertence, né? Esse já descreve melhor o que é o memorial, né? O memorial realmente é uma exposição que apresenta o essencial da atividade que foi feita, né? Que é o processo de pesquisa e experimentação. Então, os dois termos, por isso que eu uso esses dois termos, porque eles funcionam muito bem. E eu geralmente uso o relatório por conta dessa primeira, né? Porque ele remete sobre a obra e tudo mais e tal. Então, é só pensar que o memorial, relatório, ele serve exatamente para isso, para que a gente tenha, de alguma forma, como preservar esse processo que é tão precioso para a gente, tá? E aqui eu estou colocando como organizar o memorial, tá? Como é que ele funciona, assim, mais ou menos. Eu fiz esse infográfico mais ou menos para isso, tá? Pensem nessa barra inteira como memorial. Então, vai ter, no início, o resumo, né? E que vocês... Eu sugiro, tudo isso é uma sugestão, tá, gente? Assim, como eu já li aqui, a formatação do memorial texto e imagem fica a critério do candidato, tá? Então fica a critério de vocês. Isso aqui é uma sugestão. Se isso funcionar para o processo de vocês, eu vou ficar super feliz de ter ajudado, tá? Se não, também vou ficar super feliz. Espero que o memorial que venha a fazer ajude muito, né? Mas enfim, como é o que eu tenho aqui, vamos lá. Primeiro, no resumo, a gente deve tratar do objeto artístico. Só que não o objeto artístico para frente, o objeto artístico para trás, tá? O objeto artístico na perspectiva do processo. E eu falo sobre isso, né? Fale sobre o objeto artístico resultante, citando o seu método de pesquisa e experimentação. Ou seja, o como eu tratei esse processo, esse objeto artístico, ele vem da onde? Vem do modo que eu tratei a minha pesquisa e minha experimentação. Eu vou tratar disso dentro de 200 palavras, tá? Tem espaço, é tranquilo, dá para rolar, tá? Funciona de boa, tá? Mas sempre lembrem, peguem um objeto, eu coloco inclusive esse lance do objeto artístico porque ele facilita muito para o artista, né? Porque a coisa mais imediata que tem naquele momento é o objeto artístico pronto, o resultado do processo. Se usar ele como uma perspectiva do próprio processo, usar ele para olhar o processo que passou, já ajuda a gente a poder entregar um bom resumo, né? E aí, em seguida, vem a descrição, né? Que aí vai se falar, aí não precisa lembrar tanto do objeto artístico, aí fala sobre a construção do processo em si, tá? E aí eu digo, fale como você realizou sua pesquisa e experimentação, suas interações, erros, aprendizados e por aí vai, tá? Aqui é o momento de brilhar, tá? E, quando eu digo momento de brilhar, não é de escrever muito, mas é de escrever bem, né? Ou de descrever bem, né? Descrever como... Ah, eu posso colocar como aconteceu, exatamente como aconteceu? Pode. Posso colocar como eu entendo que aconteceu? Posso colocar de uma forma não cronológica? Pode. Se eu conseguir entender aquilo que tu estás colocando, né? Se eu conseguir entender o teu processo através daquele texto, massa, entendeu? Eu posso fazer de uma forma poética, de uma forma, sabe, como se fosse um conto. Bacana, legal. Conversa com o teu processo, descrever o teu processo. Sim, sim. Vai lá, mete ficha. A gente já te acompanhou no processo inteiro, tu vais só brilhar nesse momento. Então, lembrem que essa construção do processo ela só tem que focar naquilo que foi pesquisado, experimentado dentro do projeto proposto, tá? Não pode escapar muito disso. Tendo esses elementos,
vocês podem brincar à vontade, tá bom? E aí eu coloquei um grande pedaço para mídias e outros elementos de suporte. Por quê? Porque muitas vezes no texto algumas coisas ficam muito abstratas mesmo, tá? E quando a pessoa entra numa poética e fala de uma forma poética, às vezes as coisas realmente ficam abstratas mesmo. E aí não é que a pessoa não vai entender, mas é como se ela, como se colocar esses elementos de suporte, né? Imagens, sons, textos e tudo mais, ajuda a entender melhor o que aconteceu. Ah, mas eu tenho que colocar a pessoa fazendo, tenho que colocar a pessoa eu desenhando, esse tipo de coisa. Bom, pode ser, pode não ser, né? Aqui eu falo, olha, é ver, assistir, escutar e entender. Entender, isso é super importante. Aqui pode ter uma organização linear, cronológica, ou não linear, que é, né, mais subjetiva. Mas lembre que precisa comunicar o seu processo, tá? Lembrem disso, que o importante do memorial é que esse processo esteja ali no texto, de uma forma clara e da melhor forma possível, né? Clara e objetiva. Que, enfim, não vai dar para escrever muito, então tem que aquilo ali tem que fazer valer aquelas 600 palavras. E aqui no cantinho eu coloco, olha, lembre que deve ser entregue um arquivo PDF, o documento não pode passar de 100 megas, né? Porque a internet da fundação não é muito boa, tá? Então, a gente tem que compartilhar com muita gente. Então, tenham pena da gente na hora de fazer o memorial de vocês muito pesado, ou não, tá? E aí, hoje eu queria trazer alguns exemplos, né? Aqui eu estou trazendo esse primeiro exemplo. Eu já, eu já trouxe para vocês o trabalho do Luri, né? Ao pôr do sol. Ele trabalha com música. Aliás, eu vou trazer exatamente isso. Eu vou trazer dois de música, um de moda e um de design, tá? E aí, o Luri é aquele que fez a mistura dos bregas com os folks, né? Para poder as- tirar outras músicas, né? Experimentar outras músicas. E aí, ele entregou esse relatório para gente. O relatório saiu assim, num drive, né? Que ele deixa claro o áudio, tem um ensaio fotográfico que ele fez dele, todas as guias, fotos de produção, todas as artes que foram criadas, inclusive tem algumas artes aqui na frente, algumas fotos dele. E aí pergunta assim, mas você acha que era em PDF? Ele entregou em PDF, né? O relatório. E o relatório está aí. O relatório, no caso, está aqui, tá? Esse é o relatório. O que que ele fez? Ele converteu isso em PDF, né? Converteu o negócio em PDF, já com a assinatura dele, mandou para a Iva, que foi quem acompanhou ele, e, e ela anexou o PDF, mas a Iva teve chance de ver todo o processo dele bem organizado em pastas, em documentos, em imagens e tudo mais, tá? Essa é uma opção para vocês terem noção do quão até onde a gente pode ir com esse memorial. Pode ir longe. No caso do Luciano, nessa época ele já estava, ele tinha saído de São Paulo, ido para Belém, e aí ele conseguiu um emprego no Espírito Santo, e aí nesse meio tempo que ele estava em Belém, ele estava, né, participou do, do edital. E aí, quando foi para entregar o relatório, ele já estava no Espírito Santo, e aí ele achou melhor, conversou com a Iva e tudo mais, né? E eles concordaram de fazer esse tipo de retorno do memorial, tá? Essa é uma opção, é só para vocês terem uma noção do até onde eu posso ir com este memorial. É assim, então tem tudo aqui.
Tem imagens, tem sons, tem guias. Aqui embaixo tem um linkzinho aqui. Esse linkzinho amarelo é a apresentação que ele fez quando ele participou do seminário de pesquisa e andamento, que a gente costumava fazer antes nos outros editais, tá? E aqui, continuando, eu vou parar a apresentação, porque eu quero apresentar alguns relatórios que eu tenho disponível aqui, que a gente já recebeu, tá? E aí eu vou tirar esse elefante da sala, e, enfim, você é um pouco cabotino também, cá entre nós aqui, né? Que eu vou colocar como exemplo o relatório do nosso querido César Criolo, tá? Que participou ano passado. Lembra, Criolo, que eu falei para ti que tu ia estar aqui, que eu ia usar o teu projeto? Pois é, tá aí. O Paulinho me passou o memorial porque eu me lembro que ano passado ele tinha falado super bem do teu projeto, assim. E lembra que a gente se apaixona muito pelos projetos que a gente acompanha, né? E ele ficou super apaixonado pelo teu projeto, assim. Ele falava super bem pra gente e tal. E aí eu perguntei para ele se tinha, e aí ele falou que sim, tudo mais. E passou para mim, e aí, para minha surpresa, foi um memorial super bacana, super bonito, tá? Aliás, meus parabéns, tá? E aí, olha só, ele caprichou bem, ele usou essas ilustrações e tudo mais para falar sobre exatamente o lance dos curimbós do Tapajós, que foi essa pesquisa que ele fez. Aqui ele fez um resumo, né, pedido, 200 palavras e tudo mais, em que ele exatamente ele dá um contexto sobre todo o trabalho de pesquisa que ele fez, né? E aí ele deixa, inclusive colocando aqui, né, no resumo, essa organização que, inclusive, criou, não foste só tu, tá? Outros premiados também fazem isso, principalmente o pessoal do audiovisual, porque eles organizam, inclusive, os projetos deles assim, pré-produção, produção e pós-produção, né? E aí isso ajuda muito a pessoa que vai estar lá, no caso Paulinho, né, a entender o que aconteceu de uma forma bem cronológica e, portanto, mais simples, né, mais acessível. E aqui o texto do processo de investigação, né, e aí, olha, percebo que aqui ele diz assim: por se tratar de uma pesquisa com foco na reconstrução histórica e compreensão da musicalidade nos locais elencados para o desenvolvimento desse trabalho, também fomos a campo para que o registro fotográfico e escolha de pelo menos uma liderança comunitária de qualquer indivíduo desenvolvesse um papel importante perante as festividades estudadas. Então, ele vai colocar exatamente o que ele ia fazer e como ele ia fazer, né? E isso é importante para a gente saber, porque ele estava tratando aqui no caso que só teve oportunidade, ele até falou, olha, só tivemos a oportunidade de estar em Alter do Chão para o Sairé, pelos motivos previamente postos, que era lá, né? E aí ele diz que eles fizeram registro fotográfico, conversaram e tudo mais, tá? E aqui, olha, vê-se que ele não escondeu que ele teve dificuldades, né? Pela dificuldade do contato, isolamento geográfico, de segunda entrevista, não foi possível realizar uma entrevista consistente. A seleção das ladas de informações complementares foram cobertas pela terceira pesquisadora que integrou a equipe. Então, ele vai relatando e ele vai colocando, assim, porque isso é uma coisa que vocês precisam ter uma noção, tá? Por que que por algumas vezes eu falei sobre erro, sobre errar, que errar é bom, que errar não tem problema, porque que isso, gente, isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer. E isso é um problema para o projeto, mas não é um problema para o projeto se o projeto já está pronto. Aconteceu essa dificuldade, ela foi superada, entenda essa dificuldade como algo que faz parte do processo. Isso é importante colocar,
E às vezes é importante colocar, inclusive, como uma justificativa de algo que teve a mais, de algo que teve a menos, que não foi tão a mais, que não foi tão a menos, e que provavelmente o técnico fiscal vai ler e vai entender, inclusive pode citar isso no parecer, né? Olha, o cara teve dificuldade, sei lá, algum problema de saúde, o cara sofreu um acidente, já teve gente que sofreu um acidente, e, enfim, teve que sofrer uma exceção e tudo mais, teve que diminuir muito o escopo do projeto. Nossa, já aconteceram várias cagadas que não falta. A gente está no mundo, está vivo, é para isso mesmo. Então lembrem disso, assim, que às vezes tem gente que coloca coisa, meu processo aconteceu de forma linda, eu tive vários insights, aconteceu e não sei o quê, e aí a coisa foi fluindo que até chegou neste belo produto artístico. Isso pode acontecer? Pode acontecer. É frequente? Na verdade, é o contrário, é super raro de acontecer. O que é mais comum é acontecer problemas, é ter dificuldades, não cumprir uma parte do orçamento ou uma parte do cronograma estourar e aí ter que compensar mais lá para frente para ficar dentro do cronograma. Então, quando acontece isso, assim, o técnico fiscal tem que estar muito ciente disso, porque, caso contrário, quando chegar nesse ponto que ele vai receber e vai ler, a pessoa vai dizer assim, porra, que caô, desgraçado. E aí, isso, a gente não quer que o teu processo seja lindo e maravilhoso, a gente quer que o teu processo seja honesto. Isso já basta, tá? E aqui, lembrem que eu falei sobre ilustração, né? Não é que só tem essa ilustração para deixar bonito. Fica legal, fica super bacana usar uma super ilustração bonita para poder, né, deixar o relatório legal. A gente adora. Mas também pode ser algo que é um suporte, né? Pode dar um suporte para o próprio documento, para esse documento ser uma ajuda. No caso do próprio do Criou fez, é porque o documento fazia parte do que era prometido no projeto. Então, ele meio que juntou o útil ao agradável, né? E o documento que eu estou apresentando aqui, ele faz parte, ele é algo super importante para o processo dele, né? E aí ele usou, evidentemente, o próprio documento, por que não, né? E aí esse é o melhor de dois mundos, inclusive, né? A obra derivada é a obra e ela se basta enquanto relatório, né? Isso foi, inclusive, super genial quando eu fui ler esse relatório, né? E aí ele usa as ilustrações justamente para dizer o que foi feito, o que foi percebido e tudo mais, né? E aí ele se prontificou a colocar várias imagens da pesquisa que ele fez, do Sairé, algumas coisas, olha, tipo, tem um cara com cap e tudo mais, tem o estandarte próprio, né? E todos os participantes, as indumentárias, né, que tem as cores, mas às vezes o cara só coloca uma foto do cara tocando tambor, né? O que isso quer dizer? O cara tá tocando tambor, tá? Isso quer dizer, não quer dizer nada, porém quer dizer tudo, né? Aí coloca aqui também, né, foto cedida por Thiago Silveira, inclusive, né, dar créditos, gostoso demais. E aí ele coloca outros de outras pesquisas, continuando a pesquisa dele dessas relações, aqui outra ilustração, né? Outra e outra, que foi feita para o e-book, né? E termina aqui, tal. Mas o que isso interessa? Não interessa nada, no entanto, fala muita coisa. Para quem é artista, consegue ler isso, e consegue ler super bem, né? Que é o nosso modo de comunicar, né? Nesse caso ficou excelente, César. Meus parabéns de verdade. Isso aqui é um bom Obrigado. exemplo. Que isso, Super mérito emocionado, seu. porque assim, que é sempre um desafio para a gente elaborar, né, relatório. E aí, justamente, esse que tu está mostrando agora, né, as ilustrações, elas são as divisões dos capítulos.
né? E sim. todas elas têm as mensagens subliminares, né? Tipo essa aí do Uhum. padre Felipe Bettendorf, assim, super, né? Tipo, que dentro do contexto histórico, né, não foi muito legal aí para esse processo. Mas é isso. Sim, deu para entender isso, inclusive. E eu achei maravilhoso, assim, porque essa é uma coisa legal, sabe, da gente comunicar com a arte, né? Nada tá ali por acaso, tudo tá ali por uma razão, né? E cabe a pessoa estar atenta para poder perceber isso, né? Porque que no olho do Marujo aqui, a pessoa colocou flores como se fosse lágrimas e tudo mais, né? Tem toda uma simbologia de ter essa conexão com a natureza, com o tradicional, e isso emocionar, e isso ser algo próprio, ser algo externo, tem algo interno, dá para tirar muita coisa daí, de verdade. Enfim, ficou ótimo, ficou lindo, meus parabéns, tá? Aqui eu vou continuar com outro, que esse foi do Wilson. O Wilson, ele trabalha com o urbano, né? E aí ele é designer, esse é um trabalho da área de design. O nome é Sub-Olhares Cartazes Cotidianos, né? E aí que eu coloco, olha, relatório do processo de pesquisa, prêmio de prêmio 2018. Foi um trabalho super bom, fiquei super feliz de ter acompanhado. E aqui, olha como ele formata, né? Ele formata como se fosse algo bem artístico mesmo, né? Não é algo formal, ABNT, nem nada disso, né? Da forma como ele acha bonito e simples e minimalista, né? E aí ele usa, às vezes, coisas muito poéticas, né? Um texto muito poético que ele usa. Mulheres, homens, crianças e velhos, marreteiros chineses e ciganas, pedis, estão todos na rua, todos os dias, agentes da cidade, as gentes da cidade, e agentes da cidade, né, também, ocupam esquinas, calçadas, barracas, meio-fio, meio da rua, centro e periferia, com seus ofícios, interesses e necessidades, ou ócio, exercem comportamento de uma linguagem cotidiana. Esse trecho, ele resume muito bem todo o projeto dele. E esse projeto, ele trata disso, ele trata das pessoas, das imagens das pessoas, da rua, das coisas que elas fazem na rua, de como a rua é viva e de como ela se movimenta e como isso passa despercebido, porque ele fala de linguagem cotidiana, ele fala de necessidades ou ócio. Então, ofícios, interesses, tudo isso está dentro do projeto. Então, ler esse trecho é importante para poder entender que isso aqui foi o resumo dele. Foi um resumo super poético, super subjetivo, mas que quando vocês veem o relatório, vocês vão entender que isso aqui resume muito bem, né? Todos na rua, todos os dias, as pessoas da cidade ocupam esquinas, ofícios, interesses, necessidades, linguagem cotidiana. E aí ele vai trabalhar exatamente isso, né? A ideia dele é, primeiro, fazer uma pesquisa sobre a imagética urbana das periferias da cidade, né? E aí ele começa a pesquisar e ele fica fascinado com as caixas de isopor que as pessoas fazem. Mas não só especificamente isopor, mas repare que o cara teve todo o cuidado de embalar todo ele numa fita adesiva vermelha e com uma fita adesiva, né, escrever a palavra chopp. Ou então fazer um verde e amarelo com as fitas adesivas para deixar os isopores bonitos, né? E aí ele começa a perceber isso e aí começa a relacionar isso com outras imagéticas da rua, né? Das placas vermelhas que estão assim passando pela gente, a gente não percebe, né? Das placas que estão na feira e que comunicam e que a pessoa tem o cuidado de escrever no vermelho e contornar no preto, ou simplesmente muda e rabisca, mas aí ela coloca na letra mais bonita que ela pode para poder vender melhor a maçã. Ou então uma das coisas mais simples, né? Esse aqui foi o cara, né, que ele pediu para fotografar, ela fotografou, e aí ele colocou a água usando o A do anarquismo, né? Que é o símbolo do anarquismo. Vendendo água a R$ 1, né?
E aí ele começa a falar sobre, né, o que, que ele vai entendendo de uma forma super poética, como é que ele vai entendendo a cidade, né? E aí esse cara aqui, ele colocou, e aqui a pessoa não vai entender. Mas o grande lance é que, no ponto de virada, quando ele estava pesquisando o trabalho dele, e aí isso é uma coisa que talvez quem vê de fora não entende, mas isso eu entendo porque eu acompanhei o processo dele, né? E isso eu pude citar dentro do parecer, né? Não com os detalhes que eu vou dar aqui para vocês, mas eu pude citar, né? Que os contatos da rua, que ele andava o tempo todo na rua, então ele andava o tempo todo com contatos com pessoas na rua, de manhã até à noite. E aí, uma das vezes, ele foi tomar uma cerveja no bar, encontrou esse cara, e aí ele pediu para tomar uma cerveja com ele, eles foram tomar juntos. E aí, esse cara começou, ele perguntou o que, que ele fazia, e aí ele começou a falar e falou do projeto. E aí, o cara começou a conversar com ele sobre o projeto, e deu uns super insights e tal. O cara falou, não sei o quê, ele foi começando a, sabe, falar de uma forma super poética sobre a rua, sobre as pessoas na rua e tudo mais, sobre o trabalho das pessoas na rua. E, e aí o Wilson foi perguntar sobre ele, e aí ele foi contar a história dele, e a história dele é muito louca. E viagem do Maranhão, e vai de bicicleta, tem contato com alienígena, e contato com máfia. O cara pira, de verdade. E aí ele ficou com essa conversa, essa interação com esse cara na cabeça, né? E tanto que ele pediu para tirar uma foto. Tem outras fotos desse cara. Eu me esqueci o nome dele. Tem um nome muito peculiar. Mas ele resolveu colocar porque esse cara foi importante, né, para o processo dele, né? E aí aqui ele continua a perceber todas essas linguagens visuais urbanas, né? Conforme ele até fala para mim, Márcio, eu tô ficando maluco, porque agora antes eu não percebia nenhuma desses isopores. Agora por todo lugar que eu olho, eu tô vendo isopor. Diz assim, é por isso que são os sub-olhares, né? Ele mesmo fala isso, são sub-olhares. Isso aí, inclusive, percebam, poderia ser algo que ele seria uma armadilha do próprio processo dele, mas aí ele toma de volta o próprio processo e continua, né, a pesquisa dele, usando, né, os quem é que já não foi no ônibus e já não viu esse mesmo essa mesma xerox do pessoal dos surdos, né? Quantos que era o surdo, né? Ele começa a estruturar o relatório dele, né, de uma forma muito poética, mas que fala sobre o processo. Fala, tu precisavas ver o isopor da Joyce. E aqui ele começa a falar sobre o trabalho dele de experimentação. Tudo aquilo que a gente viu agora foi pesquisa. Agora a gente começa a ver a experimentação, né? E assim, aqui ele organizou, tá, gente? Mas. Hein, Siri, tá doida? Para. Eu posso parecer um pouco louco. Não, é, aqui ele está colocando primeiro a pesquisa, depois a experimentação. Mas, como eu acompanhei, eu posso dizer para vocês que não foi assim que aconteceu, tá? Ele ia pesquisando, ia pesquisando, ia fazendo. E por aí vai. Só que aqui no relatório, ele decidiu começar com a pesquisa, mostrar toda a pesquisa para depois mostrar toda a experimentação, tá? E aqui ele começa a mostrar todo o processo dele de experimentar com tintas, com formas, né, com materiais. E aí ele começa a desenhar, que ele é um excelente desenhista, inclusive, então ele começa a desenhar e começa tipo assim, nenhum desses desenhos foi para o projeto final, tá? Mas ele acha importante essa experimentação e eu concordei isso com ele, inclusive, tá? Ele começou a desenhar as fotos que ele tirava, né? E aí ele começou a experimentar mesmo, tentar criar e, e começou a trabalhar com as fitas, né? O dia é cheio de fita. E aí ele começou a tentar trabalhar com essa coisa das
né, do stencil, né, das retas e tudo mais. Ele ficou durante muito tempo, até que ele começou, aí ele foi expor, ele expôs, inclusive, lá na varanda direita, né, lá da Casa das Artes, e aí ele reproduziu, ele passou um dia inteiro para fazer o texto curatorial, ele fez no chão com as fitas, que nem os caras dos isopores, né? E aí ele começou a mostrar, né, os cartazes que ele fez baseados na pesquisa dele, né? Enfim, foi um trabalho super bonito, super bacana, né, que termina, tá? Isso aqui é um exemplo de como a gente pode ter Aqui ele colocou, inclusive, esse texto que está aqui, colocou aqui, caso a pessoa não consiga ver, né? E aí ele mostra de uma forma super subjetiva isso, porque ele mesmo tinha comentado comigo se tinha problema. E eu falei para ele, Wilson, eu já acompanho teu trabalho, não tem problema, faz do jeito que tu achares, eu vou entender, não te preocupa. Faz do jeito que tu achares melhor. Faz do jeito que tu te sente confortável e que e, e pensa que tu estás comunicando isso para um igual, né? Para alguém que também tem um trabalho, também estuda a imagem, também percebe a imagem, lê ela, cria ela e consegue lidar com esse tipo de comunicação. E aí ele se valeu mesmo disso, tá? E por último, o, tratar sobre o trabalho do Fordlândia, que eu já falei para vocês, né? Do Marco. Aqui, esse é o relatório que eu pedi para ele fazer, né? E falei para ele assim, não, minto, esse é o relatório que ele entregou e que eu disse para ele dar uma piradinha, foi quando ele colocou mancebo aqui, por conta dos termos, né? Que ele até cita aqui, através de vários estudos como apresentar peças em algo que não fosse apenas um manequim sobre uma estrutura já pré-existente de lógica, chega a um objeto que outrora poderia ser banal, mas que hoje em dia é bastante rejeitado, o mancebo. E aí ele não tinha colocado isso. Eu falei assim, coloca o que significa mancebo. Ah, vou colocar uma nota de rodapé. Eu falei, não, não, não. Coloca, pega do dicionário e coloca. Vocês percebem que eu tenho uma coisa com dicionário, né? Então, assim, pega do dicionário e coloca como está no dicionário numa página inteira, assim, bacana. Não tem problema de pirar um pouco, só não pode pirar demais. E aí ele me entregou essa, mas aí ele teve que assinar aqui, porque, enfim, né, precisa de assinatura, vira um documento, mas eu falei para ele assim que, mano, pire, assim, você já fez esse, que é o senhor já fez obrigação, vamos para diversão? Pire, de verdade. Vá lá e faça uma coisa bacana e tal, bonita, legal e tal. Ele, eu posso? Pode, não só pode como deve. E aí ele fez dessa vez, né, do jeito que eu gosto, do jeito que eu queria. Que aí ele fez a coleção Fordlândia, né? Aqui ele botou o texto, né? E aí ele começou a apresentar as fotos que ele tirou, né, em Fordlândia, com o texto do. Aqui ele fez uma quebra, né? Ele diz assim: eu posso fazer tudo igual? Pode fazer igual, pode fazer diferenciado, só deixa claro o processo. E aí ele foi falar sobre as peças vintage, falando sobre a própria coleção, as fotos que ele foi para Fordlândia, tirou foto, e aí ele mostrava uma foto de Fordlândia que ele achava bonita, tirava uma foto da peça já pronta, uma foto de Fordlândia, a peça, e por aí vai. Assim, vocês vão ver que tem pouco texto e mais imagens. Ele perguntou se eu poderia? Poderia, e pronto, ele pirou. Ele disse assim, tu vais entender? Eu digo, amigo, eu entendo o que tu trouxer, eu entendo. E aí eu consegui pegar sobre isso, né? Mesmo porque eu, enfim, acompanhei o processo dele. Então, o grande lance dele era pegar essas
primeiro fazer a pesquisa e adquirir essas peças que eram daquela época, de 1930, 40, sei lá, não lembro exatamente qual era a época, e experimentar no upcycling com elas. E aí ele, assim, ele começou a fazer as coisas aqui de uma forma certinha e tudo mais, e aí depois a gente vê que as peças começam a ficar assim, desse jeito. Antes a peça fica assim, bonitinha, retinha, mas depois que ele vai para Fordlândia, ele começa a dar uns rasgos, né? Ele começa a desorganizar um pouco, né, as peças, porque essa aqui ainda é mais organizadinha e tal, e aí ele faz essa peça que é de látex, né, da borracha da seringueira. Isso foi um adicional que ele fez, uma coisa adicional que ele não tinha previsto. Ele só ia fazer o upcycling, mas ele teve acesso à borracha, ele solicitou, conseguiu conversar com alguém que trabalha com borracha lá em Fordlândia e conseguiu fazer essa camisa de látex, né? Mas ele foi, depois de Fordlândia, isso mudou o processo dele, né? Porque ele começou a perceber um legado ruim da cidade, né? De pobreza, de que depois a gente conversando, ele mesmo coloca como Fordlândia é um ícone, né? Um ponto, uma ilustração do colonialismo, né? Que o Brasil sofreu, que o Pará sofreu e que Fordlândia sofreu mesmo depois de independente, né? Com o colonialismo norte-americano que, enfim, tentou ser melhor do que a floresta, mas que a floresta se viu mais forte, né? Assim, não deixou ele se estabelecer ali, e aí ele vê que ele consegue encontrar uma beleza dentro do abandono de Fordlândia, daquela história que se criou ali, né? E, e como que a natureza começa a se impor em cima disso. E aí ele começa a entender que aquelas roupas, elas têm um rasgo, uma coisa que não é certa ali, né? E aí ele começa a transparecer isso nas próprias peças, né? O que foi algo assim, ele coloca a árvore, né, rasgada com o látex, né? E aí ele coloca a própria roupa de látex no meio. E aí eu só encrequei com ele sobre isso, né? Desenvolver a coleção Fordland foi um processo intenso e rico em experimentação. Lembra, para a pessoa não ser presunçosa, ele foi um pouco aqui, mas aí eu relevei, porque todo o resto do processo foi lindo, maravilhoso. Olha aqui, que ele está falando assim, ó. Assim como o reaproveitamento de materiais antigos, a possibilidade de unir isso tudo a um repertório de moda foram fundamentais para a materialização desse resultado plástico poético, em que a poeira, o cotejamento e as feridas abertas são trazidas à tona e expostas, né? Ele viu nas roupas uma forma de mostrar isso, né? De mostrar que as peças dele, a coleção dele, tinha uma potência de mostrar um pouco da história, das consequências, e de questionar, inclusive, as possibilidades decoloniais, né, de observar a história de Fordlândia, né? Então, percebam que muitas vezes esses relatórios eles podem ser, às vezes, eles acabam sendo, e alguns artistas fazem questão disso, obras em si, né? Mas, assim, pode ser algo mais certo, né? Mais corretinho, como o do Criolo, por exemplo, super didático, super lúdico, e que, assim, mostra toda a riqueza, toda a potência daquele processo
como pode ser um marco normando em que ele coloca 3 páginas de texto e vai intercalando, né? Pesquisa em campo, pesquisa de campo, objeto, pesquisa de campo, objeto, pesquisa de campo, objeto, sabe? E aí ele vai mostrando como é o processo dele. Isso também é uma forma de comunicação. É uma forma de comunicação habitual? Não é, né? A gente, como artista, tem que admitir que muitas pessoas são analfabetos artísticos, né? As pessoas escutam, mas não param para escutar, não param para perceber a música, se vestem e não param para perceber o que estão vestindo, se movimentam, dançam e não param para perceber os movimentos que fazem, né? Às vezes, hoje em dia, principalmente com redes sociais, gravam as coisas, esquecem aquilo que foi gravado e, enfim, observam as coisas, têm a capacidade de observar o mundo, mas não percebe esse mundo. E aí, esse é o momento, a oportunidade das vezes a gente tentar comunicar alguma coisa para além da obra de arte, tentar comunicar o nosso processo de uma forma que é segura e competente para a gente, mas que não seria acessível, mas nesse momento é acessível porque vai ter um técnico fiscal extremamente capacitado para poder entender o teu processo. Tá, gente? Eu só quero que vocês lembrem disso, tá? Vocês viram que tem vários tipos de memorial, de entrega, de registro, e desde que eles comuniquem o processo, tá massa, tranquilo, tá? Hoje vai ser bem mais curtinho, que eu tô traumatizado das outras. Desculpa, gente. Ah, tá aqui, a Iva colocou muito sensível esse trabalho. Qual o trabalho? Eu acho que era do Wilson, será? Acho que era do Wilson. Inspirações para pensar em outras formas de relatar. Exatamente. Assim, é, é, pensar que, assim, as formas de relatar são legais, são bacanas, mas elas precisam ajudar a comunicar o processo. Para a gente, pode ser o relatório, o memorial mais lindo do mundo. Se o processo não tem entrega, o relatório vai ser só muito bonito, né? Porque pode ter, por exemplo, um do Wilson Vicente, super, né, poético, super legal, e comunica um processo lindo, e tem o do Criolo, que é um e-book que é super didático, super certinho, super careta, mas que mostra um processo lindo, lindo demais. Tipo, os dois funcionam, né? O formato, ele só ajuda a gente a comunicar, mas o que interessa para a gente é o conteúdo daquilo. O que a gente tem que se preocupar com a forma é se ela vai ajudar a gente a entender o processo, né? Que é isso que interessa para a gente, é o processo. O processo do Criolo foi um processo belíssimo, o processo do Wilson, o processo do Luciano, né? E o processo do Marco, todos eles foram excelentes. Assim, teve projeto que passou que não foi legal, teve, né? Aconteceu e tal. Mas assim, eu vou mostrar para vocês sempre o melhor, porque eu quero que vocês mirem naquilo, entendeu? A gente ficava uma luta na universidade para mostrar nosso processo artístico de certa marca do PCC. Ai, ai. Mas assim, esse é um ponto bom, entendeu? Da gente discutir. Assim, para pensar que o edital tem amarras diferente da academia, mas ainda tem amarras, tá? Mas assim, um artista com certeza vai saber mexer naquilo de tal forma que que vai conseguir quebrar as regras usando as regras. Isso é muito comum, né? A gente poder questionar as regras. Eu vou dar um exemplo próprio, meu, para vocês, só para vocês terem uma noção de como fazer isso dentro de uma escrita, tá? E de processo. Eu estava com 2 anos
de doutorado, eu estava no meio do meu de processo mesmo de criação artística, e eu fui escrever um artigo para Ampap. Ampap tem o formato, né, de artigo, a BNT, tudinho lá dentro do edital do Congresso, tem lá todas as regras da BNT, NBR, não sei o que, pipipipopopó, essas coisas. E aí, eu estava numa fase do meu processo que eu estava falando sobre possibilidades, né, entendendo quais eram as possibilidades do jogo. E aí, e ao mesmo tempo eu estava com vários processos, vários pequenos processos dentro do meu processo de criação. E eles se ramificavam e se tocavam e tudo mais. Estava muito confuso mesmo, como geralmente acaba sendo o processo artístico. Então, eu ficava assim, como é que eu vou desenvolver isso? Aí eu pensei nos livros-jogos, que eu sou um nerd do RPG, eu gosto muito disso. E aí os livros-jogos é uma coisa muito comum, que chama aventuras solo, né? Que tem uma mecânica de tá lendo um texto e aí vai te dar duas opções, e aí na primeira opção diz assim, faça isso, vá para a página tal. Faça aquilo, vá para a página outro tal. E aí escolhe qual é, vai para a página e continua a história que vai te mandar para duas ou três opções em outras páginas e assim tu vai ficar pulando de página em página. E aí eu achei legal essa mecânica para usar no artigo. Na hora eu fui falar pro meu marido e ele ficou tipo, eu acho que não vai passar. Eu falei, mas eu não estou quebrando nenhuma regra. Por quê? Porque eu comecei com a introdução e a introdução dizia assim: se você quiser continuar com o processo tal, vá para o subtítulo tal. Se você quiser continuar, vá para o subtítulo tal. E aí eu enchi de subtítulos e aí eu fiz a pessoa que estava lá avaliando ter que ler todo o processo e acompanhar o processo indo de subtítulo para outro subtítulo até entender que teve dois finais, né? Eu dei dois finais para um artigo só. E aí passou. Passou, foi selecionado, fui lá para São Paulo, defendi, né? E aí, inclusive, a pessoa que selecionou me procurou, me perguntou como eu fiz aquilo, e eu expliquei exatamente isso que eu estou explicando. E aí a pessoa, tipo, nunca pensei que era possível e tal, não sei o quê. Eu disse assim, eu não, também não sabia que era possível, eu arrisquei, né? Aí ela falou assim, mas você... Ninguém diz que não pode ser organizado desse jeito, então, né? E aí eu comuniquei, usei a forma que eu escrevi para comunicar o processo que eu estava fazendo, né? E olha que o processo não tinha nem acabado, estava na metade do meu curso. Então, às vezes, a forma, ela ajuda muito, mas ela, assim, uma forma diferente pode ajudar? Pode, mas ela precisa servir ao processo, entendeu? Precisa ajudar a pessoa que está lendo, a pessoa que está vendo aquele documento, a embasar tudo aquilo que ela vai escrever no parecer, tá? E deixa eu aqui. Tem mais alguma coisa? O negócio ainda está aqui. Ah, não, já está no fim. Pronto. É isso. Acabou, gente. Eu só preciso saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês tem alguma questão, alguma colocação, alguma coisa assim que vocês queiram colocar e tudo mais. Só tô à disposição. Ou só agradecer também, que quando vocês querem que acabe, não quero dizer não, dizer assim, eu só quero agradecer e tal. Pode agradecer, não tem problema, me sinto, vai ficar gostosinho, fica bem. Mas só me dê um retorno, por favor. Márcio, só agradecer, cara, mas não para encerrar assim. Mas foi como todos os dias, assim, estão sendo bem produtivos, né? Em termos, né, de todo esse contexto, tipo, olhando assim, até pelo projeto do Cunibal Tapajós, tipo, se a gente tivesse esse laboratório antes, tipo, tem todo
potencial, assim, também pra gente criar outras coisas. Inclusive, tipo, desde nosso primeiro encontro, eu passo o dia pensando, tipo, em várias, milhares de possibilidades. Cada dia aumenta mais, assim. Eu acho que tá ficando até mais difícil, inclusive, que antes era mais específico, mas, tipo, pensando, né? Tipo, o exemplo que tu deu também da questão do sub-olhar, né? Isso, imagina, só nos olhares a gente já tem um monte de possibilidade, imagine nesses sub-olhares. E, inclusive, o Gabriel falou uma coisa lá no início, que ele estava comentando sobre a experimentação do próprio carimbó em si, dentro dos espaços. Tipo, isso é muito incrível, muito incrível. A gente tem um movimento aqui em Santarém também de carimbó, né, onde os espaços, eles, tipo, quando a gente vai para lugares fechados, tipo, parece que não é, parece não é a mesma coisa, sabe? E, tipo, são os lugares onde o poder público quer que a gente esteja presente. Mas, tipo, não, o carimbó, ele, Salve o ele Carimbó é urbano. Pirata! Salve, mano, referência pra gente, tá doido, é? Então isso é muito importante, cara, né? Tipo, a Com gente tá nessa mesma certeza, fui pra ir pra Alter do linguagem. Chão, e aí fui Partiu, meu tocar, amigo, conheci já Lerme, todo era. mundo e Vem tal, né? embora Toquei todo na mundo que Quinta tá do ouvindo aí. Mestre, aí no outro dia tava tocando Olha na só. rua, os caras, esse bicho virou Carimbó Pirata. Pois Pode é, crer, cara, mano, é pois isso é, mano. aí. É isso aí. E a gente colocar isso em projeto, tipo, né, da nossa forma, né, da nossa expressão artística, né, ela é muito necessária, né, muito necessária. Tipo, o livro aí do Corimboche, eu sou músico, não tenho nenhum um pingo assim da parte literária da coisa, né? Então, foi um desafio, né? Por conta disso, tipo, a gente não tinha um registro é, é, diversificado do próprio carimbó, né? Nas suas diferenciações. Tipo, a gente tem muito aqui, né? Da região do oeste do Pará. Tipo, a gente tem muito a visão do carimbó de Belém, né? Esse carimbó Uhum, mais, né? Que não sei nem explicar, que é muito firme. E tem aqui também o nosso, sabe? Então, tipo, a questão literária, ela estava muito focada pro carimbó, pro curimbó, né, da região de Belém, da região do Salgado. E, tipo, aqui a gente tem também, sabe? E, tipo, uhum, isso é importante não só para vocês, né, Márcio aí da Fundação, tudo mais, uhum, mas pra gente aqui, né? Tipo, pô, tem literatura que conta um pouco dessa história, né? E principalmente escrever as partituras, sabe? Tipo, isso é muito complicado. Eu agradeço muito, assim, a minha formação, tipo, tudo projetos sociais, onde o primeiro projeto que eu participei foi da Fundação Amazônica de Música, de Belém, né? Que foi um projeto social onde a gente aprendeu primeiro a ler partitura, né? Tipo, a primeira coisa foi a gente ler, tipo, logo no início, porra, para que isso vai servir? Então, hoje, a questão, esse edital da experimentação foi justamente isso, né? Tipo, no meu lado mesmo individual, assim, de querer praticar e poder fazer esse registro e deixar, e contar com uma série de artistas também, tipo, as ilustrações lá do trabalho foi do Gustavo, que o cara é genial, assim, e ele absorveu a ideia, a essência, sabe? Tipo, se entregou e fez parte, acompanhou, né? Tipo, foi até uhum, aquela aula que eu estava dando ontem, se eu não me engano, né? Sobre a pluralidade, né? A pluralidade aí que ela é muito necessária. Então, no início da elaboração do projeto, a gente estava com uma coisa em mente e no decorrer foram entrando, adentrando algumas pessoas que somaram, né? Então, mais uma vez, agradecer, assim, tipo, a oportunidade, a possibilidade, né? E deixou várias sementes plantadas aí. Vocês ainda vão ver muito eu enchendo o saco nesses editais, se Deus quiser. Pô, é isso que a gente quer, inclusive. Porque, assim, é legal quando a gente vê que, por exemplo, não é a minha. Mexer com carimbó no edital não é algo estranho para mim, né? Porque, por exemplo, acho que foi 2017 ou 18 que eu acompanhei o projeto do Maécio, que chama Dingbat Chamegado. Vou colocar aqui para ficar mais. Tá? Dingbat Chamegado. Dingbat são esses. Sabe quando tem nas fontes, quando a gente tem o smile, tem as, aquele símbolo de ouros, paus, copas e essas coisas que a gente vai digitando e aparece? O copyright, esse tipo de coisa, isso a gente chama de Dingbat, né? E o Maestro fez esse trabalho de pesquisa visual do carimbó para fazer digbats baseados nos grupos de carimbó de Santarém, né? Na verdade, de uma região específica
né, lá perto de Santarém, e que ficou lindo, maravilhoso. Uma pena que eu não pude ir lá, mas eu pude acompanhar de longe, ele mandando vídeos, fotos, a gente conversando e tal. Foi muito bacana. E é legal como ver que o lance do carimbó, meu irmão, é foda demais, assim. A galera não deixa morrer mesmo. Eu acho maravilhoso e, assim, é um, os ritmos paraenses, né? E isso vai desde ritmos antigos como carimbó até ritmos mais recentes como Tecnomelody, a gente abraça e a gente não quer perder nenhum. Tipo, pra gente dá pouco, tem que ter mais. A gente abraça os projetos de carimbó, abraça o choro, por exemplo, que a gente tem a Orquestra do Choro do Pará, a gente tem projetos de mixagem, de música urbana e tal, lá pro Curro. E, mano, pra gente quanto mais melhor. Então, assim, tudo bem. Participaste ano passado, esse ano provavelmente não, mas no ano seguinte, quem sabe? Então, assim, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Mas a gente sempre acha legal as pessoas terem essa oportunidade, porque de experimentar pelo menos uma vez esse tipo de edital, porque é o edital de brincar mesmo. A gente até fala, né, que mano, esse edital, ele é, ó, chuchu beleza, assim, é o edital dos sonhos de qualquer artista, porque antigamente quem participava das bolsas do IAP, meu amigo, a gente estava ali pedindo recibo, encarando e fazendo tudo certinho para poder. Porque se faltasse um centavo, tu tinha um centavo de dívida com o Estado que é te impedir de ter crédito, que te impedir de participar de edital, esse tipo de coisa. Então, é tipo uma parada super complicada, e depois a gente transformou em prêmio e foi simplificando. É uma parada super boa, super gostosa de poder criar. Que às vezes as pessoas veem como super complicado, mas na verdade é só a pessoa ter uma consciência muito grande do seu próprio trabalho que não vai ter nenhum problema. Enfim. E aí, Iva, Lizzie, o que vocês acharam? O que tu achaste, Iva, do trabalho do Marco, assim? Porque de moda, geralmente sou eu e a Deusa que a gente acompanha o trabalho de moda lá na fundação, né? E, e algumas, geralmente é difícil de acontecer, mas algumas das meninas do figurino lá do corpo, mas elas sempre estão muito ocupadas, impressionante. Então, geralmente é eu ou ela ou a Lana. O que tu achaste, assim? Tu acha que seria, assim, tu esperava esse tipo de relatório de alguém de moda? O que tu achas? Tá me escutando? Tá indo bem? Pode falar no chat se quiser. E tu, Iva? Já que tá tão pouquinho a gente, eu quero ver se aumenta aqui. Oi, boa noite. Boa noite, gente. Oi, eu sou a filha Oi. da Iva. Oi. A filha da Iva é ótima. Primeiro dizer assim que é muito bacana a gente ter a oportunidade de estar trocando com outros artistas, né? Porque a gente também acaba dando uma mexida também nos nossos pensamentos, nas nossas construções, então é muito legal, né? Uhum. Ter essa possibilidade. Espera aí, minha filha, deixa só a mamãe falar aqui, tá? E assim, de reconhecer também essas outras produções que às vezes a gente está no mesmo lugar, mas a gente não conhece o trabalho um do outro, né? Uhum. Então, criar esses espaços para a gente trocar foi muito importante ter essa possibilidade. Rever alguns amigos que também já fizeram outras experimentações. Para mim, assim, tem sido todo momento aí de estar mergulhando muito mais nessa investigação, sabe? Não está propondo nenhum trabalho, mas está me alimentando desse exercício dos outros colegas, porque eu acho que também é importante a gente valorizar e estar a partir desse olhar do outro também alimentando o nosso fazer. Uhum. Bom mesmo. Assim, é aquela coisa que eu tinha falado, né? A gente consumir arte
Às vezes dá vontade de fazer arte. Eu acho muito doido isso. Enfim. Gente, eu vou fechar aqui, tá? Eu já tinha até pensado, vou ver se ainda dá para eu ir, que está abrindo uma exposição agora lá na Casa das Artes. Vou ver se dá tempo de eu correr lá rapidola. Eu estava até pensando em adiar a aula de hoje, mas eu não queria deixar, tipo, dia hoje para até amanhã e depois segunda, isso meio que quebra, né, a motivação das pessoas. Então, eu decidi ficar e aí vamos ver se eu consigo chegar lá a tempo. Mas, mesmo assim, obrigado por terem vindo aqui e espero que ajude. Amanhã a gente vai fechar com o trabalho, como apresentar o objeto artístico, o resultado do processo, né? O que acontece, como acontece, por quê, quais são os perrengues, o que a gente tem que estar atento, o que é só ansiedade, enfim, tá bom? Deixa eu só fechar aqui.